3 salmos brutais que curam a ansiedade e trazem paz para sempre. Você não vai acreditar. Em uma noite nebulosa, em uma pequena aldeia esquecida por Deus e pelos homens, algo aterrorizante estava prestes a acontecer. O ar parecia pesado, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar sobre as cabeças dos moradores. E foi nesse ambiente de mistério que surgiu uma antiga lenda, 3 salmos, poderosos e obscuros, capazes de curar não apenas a ansiedade, mas trazer um estado de paz eterno. Mas havia um preço. Um preço que poucos estavam dispostos a pagar. Era dito que aqueles que recitassem os salmos enfrentariam visões horríveis, sombras que dançavam nas paredes e ecos de vozes do além que sussurravam segredos inconfessáveis. Marcos, um jovem da aldeia, decidiu que era hora de encarar o receio e descobrir a verdade por trás dessas palavras. Ele era destemido, mas o que poderia esperar? Quando a primeira vela foi acesa naquele velho altar, a sala se encheu com um cheiro intenso de cera derretida e uma brisa gélida cortou o ambiente. Os rostos dos moradores, em volta, refletiam temor e esperança, mas também descrença. Muitos diziam que era coisa do demônio. Essa não é a solução, Marcos, gritava a velha Maria, sua avó, com as mãos trêmulas, quase enxugando uma lágrima. Contudo, o jovem sentia algo vibrar dentro de si. Talvez aqueles salmos não fossem apenas palavras vazias. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, dá uma conferida rapidinho no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que vem por aí. E enquanto você está lá, dá um tapinha no botão de like e isso realmente me ajuda no algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu amo conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. A tensão aumentava. Marcos, decidido, começou a recitar o primeiro salmo. As palavras brotavam de sua boca como se fossem um encantamento, e a atmosfera ao seu redor vibrava em resposta. De repente, um vento cortante varreu o altar, apagando as velas e mergulhando tudo em uma escuridão profunda. Os olhares dos presentes se fixaram em Marcos, seus rostos pálidos, quase irreconhecíveis, em busca de uma resposta que não vinha. E no fundo daquela escuridão, algo começou a se formar, uma sombra profunda, mais viva que o próprio medo. O que era aquilo? O que realmente os salmos ocultavam? As perguntas ecoavam na mente de cada um, mas uma coisa era certa, essa jornada estava apenas começando, e Marcos estava prestes a descobrir o que lê além do véu da realidade. Marcos sentiu o peso do silêncio. Era como se a escuridão ao seu redor tivesse vida, envolvendo-o em um abraço gelado que o paralisava. Quando a sombra tomou forma, um sussurro percorreu a sala, fazendo com que todos os presentes se encolhessem em seus lugares. A voz era baixa, quase um murmúrio, mas carregava um poder capaz de fazer qualquer um estremecer. Você não deveria ter vindo. Ele respirou fundo, tentando ignorar o medo que pulsava em suas veias. Era uma sentença, mas também um desafio. Os olhos dos aldeões estavam fixos nele, como se esperassem que ele desse o próximo passo ou fugisse como os demais. Porém, a curiosidade de Marcos era mais forte que o terror. A sombra começou a se agitar, mais intensa agora, dançando em contornos obscuros. Ele levantou a voz, elevando ainda mais a entonação do salmo. Pois ao Senhor pertence o coração que busca a verdade. Ao pronunciar a última palavra, um clarão iluminou o altar. As velas acenderam-se automaticamente, lançando uma luz tênue sobre aquele espectro, que agora parecia se debater, como se estivesse sendo puxado entre dois mundos. Marcos não entendia. A cada palavra, a intensidade da presença se tornava palpável. O que antes era apenas um contorno tornava-se um rosto, uma expressão de dor e desespero. Era uma mulher, com olhos que pareciam refletir as almas perdidas. Ele podia sentir a tristeza que emanava dela, entrelaçada com um profundo anseio por libertação. Salve-me, disse a sombra, com uma voz que ecoava em sua mente, formando uma conexão instantânea. Os outros aldeões assistiam, com expressões de terror misturado à compaixão. Fui condenada a vagar por tempo demais.
Seus salmos podem libertar. O ar estava carregado de uma promessa e um aviso. Os pensamentos de Marcos giravam. Um sentimento de empatia invadiu seu coração, mas a dúvida também crescia. O que significava libertá-la? Ele arrancaria uma vida do limbo, mas seria apenas para abrir uma porta que não devia ser aberta? Marcos! Pare! Gritou Zé, um dos aldeões mais conservadores. Pode ser um truque. Não levante essa mulher entre nós. Um murmúrio de desaprovação pulsou pela multidão, mas o jovem sabia que não podia recuar. Naquele instante crucial, ele decidiu seguir adiante. Com um movimento confiante, recitou o segundo salmo, volátil como a tempestade que se aproximava. As palavras ressoaram como um trovão: a verdade nos libertará. A sombra se projetou, e com a intensidade da invocação, a sala começou a vibrar. Luzes piscavam, e os rostos dos aldeões se distorciam em angústia. Você não pode me ferir, Marcos. Apenas me liberte. O clamor da sombra era puro desespero. Um vento sobrenatural começou a circular entre os presentes, levantando papéis e derrubando objetos, enquanto Marcos lutava para manter seu foco. O que poderia acontecer se ele continuasse? Haveria salvação, ou apenas condenação? Era um jogo de vida ou morte, e a cada momento, as consequências se tornavam mais iminentes. Então, algo inesperado ocorreu. Uma porta no altar se abriu, revelando um caminho obscuro e um eco de risadas sinistras que preenchia o espaço. Marcos sentiu um arrepio descer por sua espinha. Seria esse o verdadeiro preço a ser pago por aqueles salmos? O que mais estava prestes a ser revelado? Ele estava à beira de uma nova decisão, mais profunda e perigosa do que nunca imaginou. O que valeria a pena sacrificar para descobrir a verdade sobre aqueles salmos e sobre ele mesmo? E acima de tudo, quem estava realmente em perigo, ele, ou toda a aldeia? Marcos hesitou, seus pensamentos afundando na escuridão que agora emanava daquela porta aberta. O eco das risadas parecia uma música macabra que dançava em seu ouvido, desafiando sua coragem e sua sanidade. Ele sentiu o olhar dos aldeões em suas costas, repletos de medo e de expectativa. O que estou prestes a fazer? Questionou a si mesmo, enquanto um nó se formava em sua garganta. Você não pode hesitar, Marcos. A voz da sombra era um misto de urgência e desespero, cortando o ar gelado da sala como uma faca afiada. A liberdade vem da verdade. Não deixe que eu permaneça aqui por mais tempo. A mulher espectral parecia lutar contra suas correntes invisíveis, esforçando-se para alcançar o futuro, como uma planta buscando a luz após um longo inverno. Inspirado pela determinação dela, Marcos respirou fundo e avançou. Com cada passo em direção à porta, o vento se intensificou, como se tentasse puxá-lo para trás, alertando-o sobre o perigo à frente. Ele não podia ignorar aquele chamado. Não era apenas o destino da mulher que estava em jogo, mas o equilíbrio de toda a aldeia. Cada aldeão era uma vida atrelada a uma história, e cada história tinha o poder de moldar o futuro. Com a mão tremendo, ele ergueu o salmo que ainda segurava, sentindo a energia pulsante entre seus dedos. Eu não sou o único que busca a verdade. Ele gritou. As palavras ecoaram como um desafio à escuridão, e a sala tremeu novamente. Estamos todos juntos nisso. Um murmúrio baixou na multidão, as esperanças se misturando com o medo. Mas algo dentro dele se acendeu. A luz daquela sala parecia ser mais forte do que qualquer sombra, e ele decidiu que não deixaria que o medo dominasse. Se você deseja ser libertada, mostre-me a verdade. Revele o que esconde. As palavras saíram da boca de Marcos como um grito de guerra, poderoso e resoluto. Ele sentiu o calor subir por seu corpo, envolvendo-o em uma aura de proteção e determinação. A sombra respondeu, os olhos dela brilhando com um intenso fulgor. Está bem. Que a luz da verdade se manifeste. E então, como uma rápida onda de energia, o ambiente imediatamente mudou. A escuridão ao redor se dissolveu em fragmentos de luz que dançavam e giravam, revelando paisagens do passado da mulher, um campo florescente, risadas infantis, uma casa cheia de amor, e, então, uma cena marcada pelo ódio e pela traição. Marcos ficou paralisado ao ver um homem, sua figura se tornando cada vez mais nítida, enquanto a mulher parecia implorar desesperadamente por sua compaixão.
Ele me enganou, Marcos. Meu amor se transformou em meu tormento. Não posso ser libertada até que ele seja enfrentado. Os aldeões atrás dele não conseguiam conter as reações, alguns se entravam com as mãos à boca, outros trocavam olhares de incredulidade. O que estava acontecendo? Em um instante, a sala que antes era um abrigo de temor agora se tornará um tribunal de justiça, e ele era o juiz da tragédia que se desenrolava diante dele. Marcos percebeu que o preço pela verdade não seria apenas a libertação da sombra, mas um confronto direto com o passado, e ele não estava preparado para o que isso significava. O homem, agora mais claro do que nunca, o fixava com olhos frios e desdenhosos. Você não sabe no que está se metendo, garoto. A verdade é uma espada de dois gumes. A voz ecoou, ressoando a advertência, mas o jovem percebeu que já não havia mais caminho de volta. Ele sentiu a pressão da responsabilidade aumentar, e a sensação de que o destino de todos na sala estava interligado. Uma raiva fervente começou a brotar dentro dele. Era hora de quebrar cadeias ancestrais, de expor a traição e, quem sabe, descobrir o que realmente é o amor quando transformado em desespero. Se é assim que tem que ser, então me confrontem, desafiou Marcos, olhando diretamente para os olhos do homem malicioso. Vamos ver quem realmente está no controle da verdade. A atmosfera mudou, a tensão estava no ar como um fio prestes a se romper. A sombra olhava, ansiosa por compaixão e compreensão, enquanto Marcos sabia que uma escolha terrível, mas necessária, estava se aproximando. O que ele faria agora poderia mudar tudo. E a verdade, mais uma vez, exigiria seu preço. No entanto, uma nova risada ecoou, mais macabra do que todas as anteriores, e a porta que havia se aberto começou a se fechar lentamente, junto com a oportunidade de escolha. O que Marcos faria agora poderia definir não apenas seu destino, mas de toda a aldeia. Estava pronto para o confronto, mas sabia que resolver aquela questão significaria um mergulho profundo nas suas próprias feridas. O que estava escondido em seu passado poderia vir à tona. Com a porta quase fechada, ele olhou para a sombra e perguntou, quase em sussurro, o que mais você não me contou? Marcos sentiu um frio na espinha quando as últimas palavras morreram em seus lábios. O peso da expectativa e da incerteza cercava seu coração, como uma rede apertando cada vez mais. A sombra o encarava, sua fisionomia uma mistura de esperança e desespero. Aquela porta que se fechava atrás dele simbolizava não apenas o fim de uma oportunidade, mas a possibilidade de um eco perigoso de segredos há muito escondidos. Há coisas em nosso passado que preferiríamos esquecer, mas que precisam ser enfrentadas, a sombra sussurrou, sua voz agora quase como um eco distante. Eu sou apenas um espelho do que você se recusa a ver. Antes que pudesse processar a profundidade daquelas palavras, a sala começou a vibrar. As luzes dançaram intensamente, abrindo um corredor de visões entre o passado e o presente, revelando não só a verdade da mulher, mas a sua conexão profunda com ele. Marcos se lembrou de momentos, seu pai, as brigas, as lágrimas que se acumularam em dias nublados. Ele queria correr, se afastar da dor que estava prestes a desabrochar. Você é parte disso, querido. A voz da sombra cortou seus pensamentos. A traição que eu sofri constrói a muralha que você também carrega. Ele é mais do que um homem, é um símbolo. O que você tem medo de enfrentar não é meu tormento, mas o seu. O jovem se sentiu quente e frio ao mesmo tempo. Uma onda de revolta subiu por suas veias, mas, ao mesmo tempo, o medo paralisou. Ele conhecia a figura que surgiria a seguir um eco de suas próprias lembranças. O homem que tinha jurado nunca mais querer ver. Está pronto, Marcos? A sombra perguntou, e a insinuação em sua voz fez o peito dele apertar. Sabendo que não tinha outra opção, ele assentiu. À medida que a atmosfera se tornava cada vez mais intensa, a conexão com o homem começou a se formar. O que ele esperava descobrir poderia mudar tudo não só para ele, mas para todos ao seu redor. Então que comece a revelação! A sombra exclamou, reunindo toda a energia em um único ponto. Transformou-se em uma tempestade de luz e sombras. Cada cena do passado começou a se desenrolar como um filme, e as imagens tomaram forma.
O homem começou a surgir, na penumbra da sala, cercado por um manto de cinzas e poluição emocional. Marcos viu, com clareza divina, o que estava escondido: traições, promessas não cumpridas, a fragilidade dos laços familiares. Ele recuou um passo, mas não havia retorno. Quem é você? O que é que eu realmente perdi? Ele gritou, sua voz cortante na sala, chamando o espectro do seu passado. O homem fixou seus olhos vazios em Marcos, um brilho doentio neles. Você ainda não entendeu, garoto. Você não viu a verdadeira face do seu tormento. E então, trazendo as palavras como um punhal, ele continuou, você é o eco do que eu fiz, da dor que causei, e o peso do silêncio que a sua família carrega. A cada palavra, um pedaço de seu passado vinha à tona, doloroso e cortante, como se uma faca estivesse sendo cravada em sua carne. Em um instante, a raiva e a confusão tornaram-se aliadas. Você não pode me controlar. A culpa não é minha. Marcos gritou, a voz embargada por emoções conflitantes. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. E você acha que pode mudar isso? Que a verdade libertará os dois? Ele deu um passo em direção a Marcos, como se quisesse absorver a dor dele, como um parasita que se alimenta da fraqueza alheia. Marcos engoliu em seco, a verdade cortante daquelas palavras queimava em sua mente. A sombra ao lado dele pareceu se agitar, como se desejasse oferecer consolo, mas o espaço estava carregado demais para isso. E então, em meio à tempestade de emoções, uma parte dele percebeu, ele precisava pegar as rédeas daquela confrontação. Eu não vou me esconder mais, declarava, sentindo o calor da luta em seu interior. A verdade é a única arma que me resta, e eu escolho usá-la. E, com esse grito, o ambiente mudou mais uma vez, tornando-se uma cápsula de radiação emocional, uma arena de enfrentamento. Mais, antes que pudesse avançar e confrontar sua dor, uma nova risada, ainda mais sombria, irrompeu do fundo da sala. As vozes dos aldeões ecoaram em protesto e descrença. O que você fará a partir daqui, Marcos? Você tem coragem para encarar o próprio espelho? Com o ambiente se comprimiu por causa da tensão crescente, uma questão se destacou no ar. Será que ele estava realmente preparado para revelar a verdade, enfrentar o que quer que houvesse atrás daquela máscara? Um novo dilema pairava: lidar com a dor do passado ou sucumbir à escuridão que o cercava? Ele estava prestes a descobrir que a linha entre liberdade e prisão era mais sutil do que se imaginava. Marcos sentiu o coração disparar, as palavras do homem ecoando como um tambor em sua mente. A atmosfera densa envolvia seus sentidos. A sombra ao seu lado pulsava, aguardando o movimento, mas o calado riso do homem à sua frente o mantinha preso no seu lugar. Coragem? O que você sabe sobre coragem? O homem começou, a voz se elevando, preenchendo cada canto daquela sala decidida a desmoronar. Você se esconde atrás de um escudo todo o tempo. É hora de quebrar isso. Ele avançou, afastando-se das sombras. Marcos podia ver as cicatrizes do passado estampadas em seu rosto, mágoas e escolhas que o tinham moldado. A sensação de claustrofobia crescendo, era como se as paredes se fechassem, comprimindo seu peito, sufocando. Ele precisava reagir. A raiva borbulhava, um vulcão prestes a entrar em erupção. Você é parte da minha história, mas não posso ser seu refém. As risadas dos aldeões aumentaram, misturando-se como um coro de memórias. É sempre fácil apontar o dedo, não é, garoto? Mas a verdade é mais complicada. As palavras do homem eram lâminas, cortando interrogativas sem resposta. Olhe para si mesmo, Marcos. O que você realmente teme? Ele lutava para se agarrar a algum sentido de controle, apoiando-se na última gota de determinação. Eu temo ter seguido um caminho que muitos alertaram contra. Eu temo ter ferido as pessoas que amo. Sua voz crescia em fervor. Sim, havia verdade ali. Seu passado o assombrava, um peso que ele não queria carregar. O homem à sua frente não era apenas um símbolo de dor, mas a necessidade de confrontar suas próprias falhas. Marcos se lembrou da última conversa que teve com seu pai, as palavras não ditas entre eles. É fácil se esconder em ressentimento.
Nesse instante, a sombra agitava-se freneticamente ao lado de Marcos, seu brilho tornando-se mais intenso. Marcos, você precisa entender que a revelação não é sobre apenas expor o que foi feito, mas sobre ver a si mesmo. Enfrentar o espelho exige mais coragem do que você imagina. Mas não era só isso. A mente dele vagueava por memórias, visões de um lar inseguro e as palavras murmuradas de sua mãe na calada da noite. Você não pode escapar do que é. O homem conjeturou, o sorriso se transformando em uma expressão de desafio. E, de repente, algo mudou no ar. A sala congestionada de emoções começou a se desmanchar em fragmentos. O calor da raiva de Marcos se misturou à sensação de perda. Ele estava cercado por sombras e sussurros, mas, no fundo, uma luz começava a se acender. Eu não sou meu passado. Não sou essas feridas. Eu sou o que escolho ser agora. O sentimento de empoderamento empurrou-o. À medida que essas palavras se solidificavam, a sala começaram a vibrar. O homem hesitou, a expressão de poder em seu rosto dando lugar a um reconhecimento instantâneo. E as vozes dos aldeões, que se escandalizavam, agora pareciam hesitar também, como se o suficiente tinha sido revelado. Marcos respirou fundo, sentindo o tumulto dentro dele se acalmar. Ele já não ansiava por instrumentos de controlo, mas pela verdade e pela aceitação. O que ele faria a partir daquele momento moldaria seu futuro. E se eu não me deixar levar pelo que você fez? E se eu decidisse reescrever minha própria história? Mas, antes que pudesse se aprofundar nesta nova direção de autodescobrimento, a risada da sombra se misturou com a do homem, criando um eco perturbador. A verdade pode ser libertadora, mas também destrutiva, Marcos. Você está preparado para o que vem a seguir? As palavras pairaram no ar, como um aviso ancestral. E ali, entre luz e trevas, Marcos sentiu que a resposta se aproximava, revelando algo ainda mais aterrorizante, talvez um segredo que ele nunca quis saber. Estava prestes a confrontar a natureza da verdade, e a linha de chegada parecia mais distante do que nunca. O que aconteceria se ele mergulhasse mais fundo? A sombra pulava com impaciência. A pulsação de suas emoções gritantes intensificava-se. Estava tudo interligado, mas o que isso realmente significava? Para onde essa revelação o levaria? Ele mal poderia imaginar as dimensões que ainda estavam por se revelar. Marcos sentiu um frio na espinha quando a sombra rosnou, ecoando a advertência do homem. A atmosfera mudou instantaneamente, um miasma de tensão envolvia tudo ao seu redor. Ele estava cercado por murmúrios e questionamentos, e as risadas, que antes o incomodavam, agora eram sombrias, quase como um funeral. Você não entende o que significa enfrentar a verdade, garoto. Cada revelação carrega um preço. A voz do homem tinha o peso de um martelo, batendo em suas convicções. Marcos podia sentir a angustiante pressão de um destino pendente. Estive onde você está agora, e me perdi no caminho. As palavras do homem o atingiam como flechas, cravando-se em seu coração. As memórias mais sombrias começaram a dançar na sua mente, o rosto cansado de seu pai, os olhos marejados de sua mãe. Ele não queria ser como o homem frente a ele, prisioneiro de seu próprio passado. Mas, então, ele percebeu, talvez essa luta fosse inevitável. O que você escondia? Perguntou Marcos, tentando se agarrar à única centelha de coragem que ainda pulsava dentro dele. O que você tem a ver com isso? O homem sorriu, um sorriso triste que sugeria muito mais do que revelava. Ele se aproximou ainda mais, e com olhos penetrantes, disse, eu sou o que você teme ser. E, talvez, o que você já é. O passado nunca desaparece. Ele se transforma, e você precisa decidir como lidar com isso. Diante desse confronto, a sombra ao lado de Marcos começou a brilhar de forma inquieta. Ele podia sentir suas emoções se misturando a algo mais profundo, um vínculo que desafiava compreender. Os sussurros ao redor pareciam se intensificar, criando um canto de advertência e encorajamento. Você está prestes a descobrir algo que pode mudar tudo. Mas se não estiver preparado para a dor, talvez seja melhor desistir agora. A sombra ressoou, e a aura que a envolvia pulsava,
como se pudesse ouvir a hesitação de Marcos. As risadas dos aldeões se tornaram ecos distantes, como se eles já não existissem. O espaço em torno dele ficou pequeno, claustrofóbico. Ele estava à mercê de sua própria escolha. Se ele pudesse olhar além da dor, além do que o tinha moldado, o que encontraria? A liberdade ou mais correntes? Marcos respirou fundo, suas mãos tremiam. Ele não queria desistir. Eu não sou você. Eu não sou isso. Sua voz soou mais firme, desafiando as sombras presentes. Se o passado tem um preço, então, aceitarei a cobrança. Mas não me deixarei ser definido por isso. O homem hesitou novamente, parecendo reconhecê-lo de um jeito que poucos poderiam. Mas a atmosfera logo oscilou, a certeza de Marcos estava prestes a ser colocada à prova. Um tremor percorreu a sala, e, de repente, imagens começaram a flutuar ao redor deles, fragmentos de memórias distorcidas, rostos conhecidos e estranhos, as risadas e os lamentos se misturando em um frenesi confuso. Marcos viu momentos da sua infância, das pessoas que amava, das escolhas que não fez. Cada imagem era um golpe na sua sanidade, como se um juízo final estivesse prestes a ser desferido. Se você sente que está prestes a explodir, talvez por aqui seja o caminho correto. Gritou o homem, enquanto as sombras pareciam dançar freneticamente, competindo entre si para se apoderar dele. Marcos olhou para frente, determinado a seguir em frente. Ele não poderia mais fugir. Uma nova verdade começava a ressurgir através da dor que ele não queria enfrentar, mas que só crescia em intensidade. Uma escolha se apresentava, afundar ou mergulhar no desconhecido. E foi nesse momento de incerteza que um estalo ressoou, como se uma ponte estivesse se formando entre os dois mundos. O olhar determinado do homem se encontrava com os olhos inquietos de Marcos, como se uma verdade oculta estivesse prestes a ser revelada. Ele realmente estava preparado para o que viria a seguir? A sombra atrás dele pulsava vibrante, como se esperasse a resposta. Marcos, a verdade é como o fogo. Ela pode queimar tudo, mas também pode iluminar seu caminho. Você conseguirá lidar com as chamas, ou se deixará consumir por elas? As palavras ricocheteavam na sala, e a expectativa de um confronto entrou no ar como um raio prestes a atingir o chão. E, enquanto o silêncio se fazia na sala estonteante, Marcos percebeu que essa era a sua oportunidade de finalmente descobrir o que significava coragem de verdade, mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. Será que ele estava mesmo pronto para enfrentar as chamas? Marcos sentiu a eletricidade no ar, como se cada partícula ao seu redor estivesse carregada com as emoções reprimidas que ele não conseguia dominar. O olhar do homem se aprofundou, e as imagens ao redor começaram a distorcer-se, transformando-se em figuras mais nítidas, como um caleidoscópio de memórias turbulentas. Nesse turbilhão, ele vislumbrou não apenas seu passado, mas também uma parte desconhecida de si mesmo, um lado que ele não havia coragem de confrontar. Então, em meio à confusão de risos e choros, uma nova figura surgiu, transparecendo entre as sombras. Era uma mulher. Seus olhos refletiam a mesma dor que habitava o coração de Marcos, e embora seu rosto estivesse envolto em trevas, ele a reconheceu. Era sua irmã, Isabela, que havia desaparecido há anos. O choque quase o derrubou. Ele não sabia se estava sonhando ou se realmente estava vendo-a ali, perdida naquele limbo entre memórias e verdades. Isabela! Seu grito saiu como um sussurro frágil, quase sendo engolido pelas vozes estridentes ao seu redor. Mas a imagem dela o cumprimentou com um olhar grave, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem, uma advertência. Marcos, você precisa abrir os olhos. Os lábios dela se moveram, mas a voz parecia vir de longe, ressoando em sua mente. O que você esconde não é apenas sobre você. É tempo. O tempo é uma máscara que precisamos desdobrar. Os murmúrios se intensificaram, cada vez mais confusos. O homem ao lado de Marcos observava a cena com um misto de preocupação e era isso? Esperança. Ele parecia compreender algo que Marcos não conseguia ainda. Você não pode se deixar levar apenas pela dor, garoto. Disse o homem, aproximando-se um passo. Os fantasmas que você enfrenta são apenas ecos, mas a escolha de seguir em frente precisa ser sua.
O que Isabela quer te mostrar é que, mesmo na escuridão, existem opções. As chamas mencionadas anteriormente começaram a emergir do nada, lambendo os fragmentos de memórias, e algo dentro de Marcos começou a se agitar. Ele sentia pressão na boca do estômago, cada batida do seu coração pulsando um ritmo de urgência. Como um cão que sente o cheiro de fogo, sua intuição gritou que algo monumental estava prestes a ser revelado. A sombra atrás dele começou a brilhar ainda mais forte, como se estivesse se preparando para explorar sua essência. E com um grito primal, Marcos ergueu a cabeça, decidido a enfrentar seus medos. Eu não tenho medo. Você pode me mostrar o que a verdade significa, mas não vou deixar que ela me queime. Naquele momento, a conexão com Isabela parecia se intensificar. Ele podia sentir as emoções sendo puxadas e misturadas novamente, como se as memórias da infância, as risadas e até as lágrimas, estivessem se fundindo em um só. O espaço ao redor deles mudou drasticamente, transformando-se em um túnel de luz e sombras, onde a parede entre o passado e o presente começava a se desgastar. Lembre-se, Marcos, a verdade inexplicável pode ser um portal. E cada passo para frente é uma escolha ou uma queda. A voz sombria do homem reverberou como uma advertência final. E, assim, enquanto imagens de sua vida se acendiam nas chamas, o chão começou a tremer sob seus pés, como se o próprio espaço em que ele estava estivesse lutando para equilibrar as verdades que estavam prestes a emergir. Marcos podia sentir a força que o atraía para o desconhecido. Que ele veria além do túnel? O que realmente aconteceria se seus maiores medos e segredos fossem expostos de uma vez? Poderia ser a chance de libertação ou a ruína total. Ele sentiu a adrenalina bombear, e cada pergunta crescia em urgência. E com o peso da decisão em seu corpo, Marcos deu um passo em direção ao abismo, onde a luz do novo entendimento o seduzia e o temor do passado puxava para trás. Foi então que a realidade começou a se desfazer em seus pés, e a verdadeira batalha por seu futuro começava. Terá ele coragem de desvendar se o que se esconde lá é a cura que ele tanto precisava, ou uma nova dor insuportável? Marcos estava em um limbo, o abismo diante de si pulsando como um coração morto que ainda se recusa a calar. Cada passo adiante era um eco de suas decisões passadas, enquanto a luz à sua frente se intensificava, ele estava prestes a entrar no desconhecido. O chão sob seus pés agora se convertia em um misto de fogo e gelo, uma dualidade insuportável que parecia ser testemunha de suas maiores fraquezas. A figura de Isabela estava se dissipando, mas seu olhar permanecia firme, como uma âncora em meio à tempestade. Abrace o que você é, Marcos. Não fuja mais. O som da sua voz ressonava como o tambor de um coração pulsante, cortando o zumbido das memórias que o cercavam. O homem, agora mais próximo, estendeu a mão e fez um gesto em direção ao túnel brilhante. Isso é um convite, uma oportunidade para quebrar as correntes do seu passado. Mas você tem que escolher. Marcos sentiu seu sangue ferver, a adrenalina elevando-se. O que ele veria lá dentro? Seriam as explicações que tanto desejava ou revelações que quebrariam o pouco que restava de sua sanidade? Com um movimento involuntário, ele deu mais um passo à frente. Mas, de repente, tudo parou. As vozes, as chamas, a luz, tudo tornou-se um silêncio brutamontes, um pano de fundo subitamente congelado. Um frio gelado percorreu sua espinha, e ele se lembrou de tudo que havia perdido, a infância despreocupada, risos que soavam como ecos agora distantes, os dias em que Isabela ainda estava ao seu lado. E a dor, a dolorosa ausência dela que transformou sua vida em um dia chuvoso sem fim. Marcos! A voz ecoou, e não era apenas de Isabela. Era a sua própria voz, cheia de desespero. Ele viu, em flashes rápidos, rostos que ele não queria mais lembrar, amigos que se distanciaram, amores não correspondidos e a traição que o fez acreditar que deveria sempre se manter distante. Um veloz desfile de cinzas que queimavam lentamente em sua memória. Os rostos se tornaram figuras, cada uma mais familiar que a anterior, até que todos se uniram em uma só imagem. Ele mesmo, aquele menino assombrado, perdido entre sombras e esperanças despedaçadas. As chamas ao redor reacenderam, dançando com um ritmo frenético, amplificando a intensidade do calor em seu interior. Seja quem você é! A voz reverberou novamente, clara e insistente, como um chamado inegável.
E antes que pudesse pensar melhor, Marcos rompeu o silêncio, mergulhando em sua própria verdade. Eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que meu medo. Assim, ele atravessou o portal, sentindo o abismo engolir sua insegurança, o calor das chamas se transformando em uma maré de luz que envolveu seu corpo. O túnel do qual ele tinha tanto medo se tornou um fluxo de energia que pulsava com o próprio sentido da vida. Marcos não estava mais sozinho, suas memórias dançavam ao seu redor, em um espetáculo vibrante de risos, lágrimas e redenção. Mas a luz não era apenas pura, havia assombreamentos que se moviam maliciosamente pelos cantos de sua nova visão. Figuras distantes pareciam sussurrar palavras que ele não conseguia entender, a ambiguidade daquela realidade revelando que talvez nem tudo que ele encontrasse ali fosse uma libertação. Com um último brado de determinação, ele avançou. Mas o que estava por vir se revelou à sua frente como uma sombra emergente, uma cicatriz que se movia, carregando o peso de um segredo irrevelado. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios, o medo repentinamente voltando com força total. E enquanto a sombra se aproximava, uma risada ecoou um som que era ao mesmo tempo familiar e aterrorizante, tornando-se uma barreira entre ele e o que poderia finalmente trazer a paz que tanto ansiava. O que Marcos estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Ele teria coragem para enfrentar isso ou desmoronaria sob o peso das verdades que havia ignorado. Marcos sentiu seu coração acelerar, a risada da sombra emitindo vibrações malignas que ressoavam em seu peito. Era como se aquele som fosse um eco dos próprios medos que ele lutava para superar. O ar ao seu redor parecia espesso, uma névoa densa carregada de tensão e mistério. E, à medida que a figura avançava, alguma coisa nela parecia puxá-lo para um passado que ele tentava esquecer. Você realmente acha que pode me deixar para trás, Marcos? A voz era suave, mas carregava um sarcasmo que lhe caía como pedras nos ombros. Era a voz de alguém que conhecia suas fraquezas, cada uma delas, e que se divertia com suas inseguranças. Ele queria se mover, correr, mas o olhar daquela sombra o mantinha paralisado. Um olhar que refletia tudo o que ele havia escondido, suas falhas, frustrações e uma dor que parecia infinita. Marcos tentou se lembrar da luz que o guiara até ali, mas tudo o que via agora era aquela figura ominosa com um sorriso torto. Você não é nada sem suas memórias, Marcos. Aceite, você sempre foi um fracasso. A sombra avançou, e cada palavra soava como um golpe direto na sua alma. O calor da luz diminuiu, enquanto o frio da neblina envolvia seus pensamentos. Eu não sou o que você diz. A afirmação começou como um sussurro timorato, mas cresceu em determinação. Ele precisava confrontar a sombra, não poderia deixar que essas vozes vencessem mais uma vez. Eu sou dono de minha história. A sombra parou, surpresa, como se a certeza de Marcos tenha cortado suas garras. Dono? Você? Então por que ainda está perdido? Você não consegue escapar de si mesmo. Ele sentiu o nó em sua garganta se apertar, mas a determinação começou a se misturar com a bravura. Ele não poderia recuar, não agora. O peso da vida, das escolhas erradas e da dor parecia se condensar ao seu redor, formando um campo de força que o impulsionava. Eu posso ser quem eu quiser! Bradou, enquanto as memórias dançavam mais intensamente ao seu redor, preenchendo o vazio com risos e momentos que o fizeram feliz. Uma onda de calor começou a crescer em seu peito, e isso fez a sombra recuar um passo. Um lampejo de pânico passou por seu olhar. O medo e a raiva de Marcos se transformaram em algo diferente, uma luz dourada que pulsava em ritmo constante, como um farol em meio à escuridão. Ele estendeu a mão, e essa luz começou a brilhar intensamente, dispersando a névoa. Eu não vou deixar você me dominar novamente. Com essa declaração, a sombra hesitou, como se sentisse a força emanando dele. Era um duelo de vontades, calor contra frio. E, no auge desse confronto, a sombra estendeu a mão, tentando arrastar Marcos para o abismo que ele conhecia tão bem. Você acha que é mais forte? Então vem e tente. Marcos respirou fundo, sentindo o coração pulsar forte, como o tambor de sua determinação. Ele não seria mais um prisioneiro de sua própria mente. A luz cresceu em um esplendor deslumbrante, envolvendo-o em uma aura que o fazia sentir-se invencível. E nesse instante, ele avançou.
O contato entre as mãos de ambos foi explosivo. Sussurros e gritos de dores remotas invadiram seus sentidos, mas dessa vez ele não recuou. Era hora de enfrentar não só a sombra, mas tudo o que ela representava. Mas ao tocar aquela essência escura, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de memórias ocultas irrompeu à sua frente, cada uma mais chocante que a anterior. Revelações apertaram seu peito como um laço mortal. O que ele encontrava ali não era apenas um eco de sua luta, mas a chave para um segredo que mudaria tudo. Isso não pode ser verdade. Sua voz tremeu, mesmo que as imagens fossem intensas e arrebatadoras. Algo profundo estava prestes a ser revelado, e isso poderia dar a ele não apenas a resposta que buscava, mas uma nova alvorada após anos de sombras. Agora, em meio a essa tempestade de emoções, Marcos percebeu que o verdadeiro confronto estava apenas começando. E a questão pairava no ar, como o eco de um destino incerto. Até onde ele iria para desvendar a verdade sobre seu próprio passado? Marcos estava no centro de uma tempestade emocional, cercado por uma clareira de memórias e segredos que jamais ousou desvendar. À medida que a luz e a sombra colidiam em um espetáculo de energia, ele percebeu que a luta não era apenas contra o passado que o atormentava, mas também uma batalha para abraçar a verdade que havia negado. O calor da luz dourada pulsava ao seu redor, aquecendo-o como um abraço familiar, enquanto a sombra, cada vez mais ameaçadora, tentava arrastá-lo de volta ao limbo da dor. O rosto de Isabela, ainda visível nas dobras da escuridão, parecia implorar por coragem. Marcos, você não pode se esconder. É hora de se libertar. A frase ressoava em sua mente com uma clareza quase ensurdecedora. Ele sentia o poder de suas palavras atravessarem suas defesas. Não era apenas a luta contra a sombra, era uma luta interna para aceitar suas fragilidades, suas escolhas, suas falhas. Eu sei quem sou, e não sou essa sombra. A determinação brotou de seu ser enquanto ele focava em tudo que era positivo em sua vida. A memória de risadas compartilhadas, de abraços sinceros e do amor incondicional de sua mãe invadiu a sua mente, fortalecendo seu espírito. A luz ao seu redor se intensificou, e as memórias se entrelaçaram em um tapete vibrante de vida, evocando não só seu passado, mas também sua essência. Você está apenas fugindo do inevitável. A dor é parte de você. A sombra respondeu, com a voz ecoando como o trovão, mas havia um tremor, uma incerteza subjacente que Marcos não havia percebido até então. Ele percebeu que essa entidade temia a luz, a autenticidade, o amor. Não sou definido pelas minhas cicatrizes. Ele bradou, sentindo os olhos dos aldeões, agora não mais como meras figuras de medo, mas aliados silenciosos em sua jornada. Eu sou o que escolho ser. E eu escolho ser livre. E no exato momento em que fez essa afirmação, uma onda de luz irrompeu de seu ser, inundando a sala e varrendo a sombra de uma vez por todas. A escuridão gritou, mas era uma expressão de perda, não de triunfo. A presença maligna se desfez, como se as correntes que aprendiam aquela dimensão fossem cortadas de uma vez, deixando para trás apenas um eco distante de dor. Marcos piscou, aturdido. O ambiente ao seu redor mudará. As paredes do velho altar foram transformadas em um panorama sereno, campos floridos sob um céu azul, risos de crianças brincando e uma luz radiante envolvendo tudo. Era a liberdade que ele tanto buscava, e agora tinha a incrível oportunidade de refazer as conexões que antes parecerá tão impossíveis. Ao olhar para Isabela, uma sensação de paz o envolveu. Ela estava ali, não como um fantasma, mas como um símbolo de tudo que ele havia perdido e agora poderia recuperar. Você libertou a todos nós, Marcos, disse ela, sua voz suave como a brisa de primavera. Agora você pode viver livre de suas sombras. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marcos, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Ele não apenas confrontou seus medos, ele os transformou em aprendizado. Ele achou um novo caminho para sua vida, um que não mais se baseava nas correntes do passado, mas na luz que sempre existiu dentro dele. Os aldeões, que testemunharam a transformação, começaram a se unir, compartilhando abraços e risos. A dinâmica da pequena aldeia parecia mudar, impregnando um espírito de renovação e esperança. Não era mais um lugar de medo, mas um lar de aceitação e amor. Marcos olhou para cada um deles, sentindo a energia da comunidade tomando forma.
Nós enfrentamos nossas sombras juntos e agora, juntos, podemos construir um futuro melhor. Um grito de aprovação ecoou entre os presentes, e antes que percebessem, estavam todos de mãos dadas, formando uma corrente de apoio. Naquele momento, tudo fazia sentido. A ansiedade que uma vez o dominara foi substituída por um sentimento profundo de paz. Ele estava livre, livre das amarras dos erros do passado, das sombras da culpa, e, mais importante, livre para amar e ser amado. E assim, sob um céu agora ensolarado, a aldeia se uniu em celebração. O alvoroço da vida preenchia o ar, e o eco dos 3 salmos tornava-se uma canção de gratidão. Marcos sabia que a jornada não era apenas a sua, mas de todos ali. A cada passo, eles estavam se movendo em direção a um futuro onde a luz sempre superaria a escuridão. Agora, querido leitor, se você se emocionou com essa jornada de transformação e superação, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Comente abaixo suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam saber que é possível vencer nossas sombras e encontrar a paz. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo, suas ações fazem toda a diferença.